E aí, gente, tudo bom? Tá meio calor, meio frio, né? Tá meio louco isso aqui. Quem é que não me conhece? Levanta a mão. Levanta bem a mão que eu sou surdo. E vesgo também. Ah, tem bastante gente que não me conhece. Então, gente, eu sou o Rodrigo Bibo, sou de Joinville, Santa Catarina. Sou casado com a Alexandra, pai da Milena e do Caléu. E congrego na Igreja Onda Dura e tenho um podcast de Bíblia, saúde, de Bíblia e teologia, tá bom? E tô aqui, não sei porquê, sacanagem. E vou pregar amanhã também, tô nervoso para amanhã, gente. Meu, o tema é política, me segurando para não falar mal do Bolsonaro. Meu Deus do céu. Eu ia vir de vermelho, igreja Red e tal, mas aí como o Thiago Matos falou que o pessoal já reclamou, melhor eu não provocar. Eu fiquei de preto mesmo, vou vir de preto, em luto pelo nosso país. Amém. Meu, é difícil amanhã, né? Não vem de manhã, gente. Se você vem no cu da manhã, muda. Que amanhã, a primeira da manhã vai ser muito caótico. Que eu nem sei direito o que eu vou falar. Então amanhã eu vou testar ainda, sabe? Sabe quando o stand-up comedy testa piada com os amigos? Então amanhã a galera da manhã vai ser a cobaia da pregação. Amanhã até vou pedir o pessoal nem transmitir amanhã de manhã, porque, meu Deus, vai ser meio louco. Gente, foi pedido para eu falar um pouquinho sobre identidade. E, obviamente, para nós falarmos sobre isso, vamos para Gênesis. Vamos falar sobre a origem de tudo, tá? Abra sua Bíblia, abre Bíblia aqui nos jovens ou não sei, faz tempo que eu não prego para jovens. Abre, né? Abre o seu app aí, ou o seu TikTok com o seu influencer preferido. E Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos falar um pouquinho sobre identidade. Não dá para trocar essa foto? Eu estou com uma cara assim de compre meu curso. Aliás, eu tenho um curso online, muito bom. Teologia comigo, é show de bola. Você vai aprender, você vai rir, você vai chorar. E você pode parcelar em 12 vezes. Gente, vamos lá então, vamos pensar um pouquinho? Gênesis 1, 26. Diz o seguinte, leio na NVT. Então disse Deus, façamos o ser humano, ou seja, façamos Adão, que significa ser humano, a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Ou façamos o homem, né? Umas traduções mais antigas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas eu gosto dessa tradução porque não é o homem, é o ser humano, tá? Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E também o versículo 27 reforça isso. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí Deus os abençoou, falou para eles serem férteis, para eles se multiplicarem, governarem a terra e dominarem, ou seja, ele começa a repetir os conceitos. Mas o fato é que nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditamos que a Bíblia não é um livro de história antiga, acreditamos que a Bíblia não é um livro de moralidade, um livro que diz o que eu posso ou não fazer. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e é a palavra do meu Criador e, consequentemente... Obrigado. E, consequentemente, é a palavra que diz sobre quem eu sou. É muito louco isso, porque crise de identidade não deveria fazer parte de quem é cristão. Repito, não deveria, eu sei que acontece. Ao mesmo tempo em que crises, de saúde mental acontecem também com os nossos irmãos e irmãs e podem acontecer até mesmo conosco. Mas, de certa forma, saber quem eu sou, ou seja, pense nas principais perguntas da humanidade, que até hoje a ciência tenta responder. As principais perguntas da humanidade são respondidas de forma simples e direta pela Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia não é somente um livro de ensinamentos, e está longe de ser um livro de regras, mas é um livro sobre identidade. É um livro que revela um Deus criador, e não só um Deus que criou e saiu de férias, não. É um Deus que criou e se relacionou com a sua criação. E se relacionou de tal forma que até mesmo quando essa criação se afasta e cai, e peca e erra,
Ele ainda a sustenta, ele ainda a mantém. Então, a Bíblia Sagrada é um livro que fala de Deus, do Criador e de quem é esse Deus. É por isso que aquela música, ela é muito errada, ninguém explica Deus. Que ridículo. Até no Big Brother cantaram essa porcaria. Vocês cantam aqui não, né? Se canto aqui é ruim, para de cantar, vou falar com o Thiago amanhã, tá? Como assim ninguém explica Deus? Eu explico Deus. Aliás, eu devo explicar Deus. Por que eu devo explicar? Porque Ele é o conteúdo da minha missão. E Ele se revelou, Ele deixou pistas de si na criação e deixou pistas mais claras por meio de um povo, depois por meio do seu Filho, e nós temos então um livro que fala sobre quem é esse Deus, ou seja, nós temos pistas na criação, por isso que existem tantas religiões, existem tantas pessoas que olham assim, sabe aquela galera maluca que bate palma pro pôr do sol? Tem uma galera assim, né, bate palma pro sol e tal. Normal, aquela galera, então, eles nem sabem, eles não acreditam em Deus, mas eles estão batendo palma para a natureza e tal, mas essa galera aí, meio das ervas e tal, então o que acontece? Se você bate palma para o sol, desculpa, aí é problemático. Aí você podia falar glória a Deus, né, a galera batendo palma para o sol, você, glória a Deus, é o Criador aqui. Ah, não, aqui na igreja pentecostal vocês não falam muito isso, né, desculpa. Ah, eu estou na igreja batista, né, foi mal, desculpa. Aí o que acontece? Então tem pistas de Deus na criação. Então a galera, tem alguma coisa aí. Sabe, tem uma teologia que a gente pode fazer a partir da natureza, uma revelação geral, mas ela não é suficiente. Por isso que existem as religiões. A galera olha para aquela árvore, ela adora aquela árvore, ela adora o sol, ela adora uma baleia, entendeu? É isso. Aí tem o que? Deus, ele se revela, ele começa a se mostrar quem ele é. Primeiro para um povo, depois ele se revela de forma clara, João capítulo 1, ele se revela por meio do seu Filho, o seu Filho revela quem ele é, e depois nós temos o Novo Testamento, ou seja, eu explico Deus. Obviamente que eu não explico Deus de forma completa, porque Deus não cabe nem na Bíblia. Teve uma guria que bocejou aqui agora, se mais 3 pessoas bocejarem eu vou parar, hein? Então assim, põe piscando aqui quando for para eu parar, beleza? Aqui, joia. Então assim, eu devo explicar Deus, eu preciso explicar Deus porque Ele quer ser explicado. Só que a Bíblia não fala só de Deus, ela fala também de nós. Ainda que nós não sejamos o centro do coração de Jesus, como dizem por aí, sem sombra de dúvida, nós somos a coroa da criação. E nós somos o único ser criado que é dito que é a imagem e semelhança do Criador. É dito sobre nós, é dito sobre a humanidade que ela foi feita à imagem e semelhança. Então você já sabe quem é você. Quem sou eu? Eu sou a imagem do Criador. O que isso quer dizer? Bem, quando o autor de Gênesis escreve sobre isso, quando ele diz que a humanidade é imago Dei, palavrinha em latim só para você colocar no seu Twitter, imago Dei, imagem e semelhança, imagem de Deus. Quando o autor está dizendo que nós somos imagem e semelhança, o que ele tem em mente? O que ele está pensando? Ele está pensando nas antigas estátuas que representavam os imperadores, os reis, que se achavam divindades. Então, quando você via estátuas desses imperadores, desses reis, desses governantes, era sabido que aquela terra, aquela região pertencia àquele governante. É tipo hoje, como se colocasse então estátuas de Bolsonaro pelos lugares, ou do prefeito da cidade. Essa cidade é presidida, é gerenciada pelo fulano ou pela fulana de tal. Ou seja, a estátua, ou a imagem, ela representava que aquilo ali tinha um dono, tinha um administrador. Quando o autor de Gênesis escreve que a humanidade é a imagem de Deus, ela não está falando somente de uma origem. Eu vim de Deus. Então não tem a ver só com origem. Da onde eu vim? Eu vim de Deus. Eu vim da vontade de Deus, que me formou da terra. O Adam vem da Adamá, ou seja, o Adão vem da terra. Aqui no hebraico tem um joguinho de palavras, o Adam vem da Adamá. A gente vem da terra, dessa criação de Deus. Mas não tem a ver só com a nossa origem, tem a ver com a nossa identidade e propósito. A gente não precisa ter medo da ciência. Big Bang, só para a galera dar uma acordada. Pessoal, tudo despreparado para a volta de Jesus.
Vai ser uma trombeta. Pá! Só os eleitos vão subir e tal, aquela coisa toda. A gente não precisa ficar preocupado com a ciência, Big Bang. A teoria da evolução. Tudo bem. É muito legal que tem um teólogo agora, enfim, está muito teológico esse papo, não vou falar do Wayne Grudem, mas enfim, não precisa ter medo da teoria da evolução. Não, porque a Bíblia, como é que eu vou relacionar a Bíblia com a teoria da evolução? E o Big Bang? Gente, a teoria do Big Bang foi um padre que criou. A ciência moderna nasce na igreja. A gente não precisa ter medo da ciência. Porque Gênesis não é um livro de biologia e geologia. Gênesis não está preocupado com os processos. Por isso você não precisa ser um idiota quando alguém ri da tua cara. Aquele povo ali que acredita na Arca de Noé. Vocês que acreditam que foi feito que veio do barro, né? A igreja de vocês lá que o homem veio do barro, né? São os idiotas. Só ri, respeita e tal. Não, mas você não precisa ter medo da ciência. O que a ciência diz sobre a nossa diversidade de espécie ou a nossa origem, ok, tudo bem, não tem problema. Isso não tem nada a ver com a nossa fé. A gente sabe que Deus criou e para nós é suficiente. Mas Gênesis é sobre o que então? Gênesis é sobre propósito e não processo. Vocês estão me acompanhando aqui? Gênesis não é sobre processo. Por isso não adianta ficar calculando, porque a Terra tem 6.000 anos, porque se eu pego Abraão, calculo mais 4.000 anos para cá, mas para com isso. Se a ciência diz que tem milhões de anos, tem milhões de anos, se tem 10 anos também não tem problema. É igual o crente que me pergunta no Instagram, Bíblia, e os dinossauros? Aí eu falo, gente, foi invenção do Spielberg. Entendeu? Crente que pergunta sobre dinossauro, e tem gente aqui, vocês estão rindo, mas tem gente sentada aqui, tipo, sempre tive essa dúvida. Eu sei que você ficou quietinho agora, porque você também, dinossauro. Então, é porque não tem dinossauro na Bíblia, né? E não tem mesmo, porque a Bíblia não é um livro de espécies, não é um livro de biologia. Tá, e onde está? E como é que eu encaixo o dinossauro na Bíblia? Não encaixa. Deus criou em algum momento, milhões de anos, e quando Satanás caiu na terra, destruiu eles. Porque tem gente que fala essa bobiça também. Não, o meteoro que destruiu os dinossauros foi Satanás caindo na terra. Pelo amor de Deus. Para! Esse pessoal tá louco. É o mesmo tipo de gente que vê, tem em Ezequiel capítulo 1. Enfim. Calma que eu vou voltar para o tema. Tem gente que não está gostando. Vamos lá. Aí o que acontece? Dane-se também. Olha só. O que acontece? Então Gênesis não é sobre processos, é sobre propósito. E se é sobre propósito, tem a ver com identidade. O que isso quer dizer? Quando nos é dito que somos imagem e semelhança de Deus, está dito sobre nós, que nós temos uma vocação, mais uma pessoa bocejando ali, que nós temos uma vocação, presta atenção aqui, nós temos uma vocação. Que vocação é essa? Cuidar. Nós temos uma vocação. Que vocação é essa? Cuidar e administrar. Quando perguntarem para você o que significa ser imagem e semelhança de Deus, diga, administrar o mundo. Somos administradores do mundo. Isso implica em cuidar de todas as coisas, inclusive daquele irmão chato que tem bafo, que tem cheiro de sovaco. Inclusive eu devo estar com cheiro desse agora, porque estou com calor e frio ao mesmo tempo. Aí não tem Rexona que aguente. Entende? Então assim, isso significa, então isso tem a ver o quê? Nós sabemos de onde nós viemos do intuito criador de Deus, nós viemos da criação, somos criação de Deus, somos criaturas de Deus, criados com um propósito muito claro e definido, cuidarmos daquilo que Ele criou. Por isso, nós somos os únicos seres criados por Deus que recebem isso, a imagem e a semelhança do Criador. Não é a vaca, não é a girafa, não é nem o leão. Nós temos essa responsabilidade. E isso é um chamado geral para toda a humanidade. É por isso, por exemplo, que nós temos um Greenpeace. A parte de discussões políticas, né, ou seja, quando você tem uma instituição que está cuidando do planeta, ou quando você tem pessoas preocupadas com a emissão de gases e por aí vai, isso é o quê? São resquícios da vocação humana,
são resquícios da imagem de Deus nessas pessoas que se preocupam com o todo. Até mesmo aquelas pessoas que amam mais cachorro do que gente, está errado isso. Aquela galera que começa todo um projeto para cuidar dos cachorros de rua e tal. Isso é um resquício do divino nessa pessoa. Um abraço para Luísa Mel. Agora, então isso já tem a ver com a nossa identidade. Eu sou criado por Deus, para fazer a obra de Deus, para cuidar da sua criação. Esse é o primeiro chamado para a humanidade. Cuidem uns dos outros, cuidem do seu habitat. Ajam como mamíferos, não como vírus. Isso aqui é uma conversa muito séria que o agente Smith tem com Morfeu em Matrix 1. Então, ficou legal. É que eu me mexo muito, eu sou feio, aí todo se mexendo fica estranho, entendeu? Então o que acontece? Mas existe uma terceira coisa que a gente precisa ter em mente. E isso é um pouco meio complicado de se falar, mas é a verdade. Que é o seguinte: eu sou criação de Deus, chamado para cuidar da criação que Ele fez, isso implica cuidar da terra e do próximo. Só que existe algo também que define a minha identidade para além da imago Dei, para além de ser imagem e semelhança de Deus, que é o quê? Eu posso ser filho de Deus. Eu posso ser filha de Deus. Existe um segundo chamado para a humanidade que fica mais claro com a pessoa do Senhor Jesus, e esse segundo chamado é: vem e siga-me. Existe um chamado que extrapola a minha vocação enquanto ser humano e cuidador do planeta, e cuidador do meu próximo, que é o quê? É eu me entender como mais que criatura de Deus, mas eu perceber que sou um filho amado a tal ponto do Pai sacrificar o seu Filho unigênito para salvar pessoas como eu e você. E eu e você sabemos que não somos muita coisa. E isso vai fazer uma grande diferença na nossa identidade. Por quê? Porque quando eu estou em Cristo, as coisas ficam mais claras. As coisas ficam mais entendíveis. Por quê? Porque agora eu passo a entender a Bíblia Sagrada e percebo que a minha vocação está para além de tudo isso. A minha vocação inclui em ser um discípulo de Jesus. A minha vocação inclui em ser um discipulador. Então, ainda que eu tenha preocupações humanitárias, e por isso eu posso ajudar a Cruz Vermelha, eu posso ajudar a Cruz Azul, eu ajudo Portas Abertas, eu ajudo a minha cidade, quando tem crises, eu estou lá fazendo a minha doação, eu tenho uma preocupação, eu ajudo na minha igreja, quando eu sei que irmãos ou irmãs estão passando necessidade. Então, eu tenho já isso fica mais evidente naquele que se percebe e se descobre como filho de Deus. Quando eu percebo que, quando eu sou chamado por Jesus, a minha identidade fica mais clara, porque eu sei que eu pertenço a algo que é muito maior do que eu. Por isso que eu não consigo entender, e eu falo isso no meu livro Deus que Destrói Sonhos, no capítulo 5, eu não consigo entender cristãos que ficam perguntando pela vontade de Deus. Eu não consigo entender como é que cristãos estão perguntando para Deus o que precisam fazer. Porque está claro nas Escrituras quem nós somos e por que nós somos chamados por Deus e para Deus. Então fica muito mais claro quando eu tenho Jesus. Por quê? Porque a partir dele eu começo a enxergar todas as coisas. A minha forma de viver muda. A minha forma de se relacionar muda. Por quê? Porque agora eu sou um discípulo de Jesus. E se sou um discípulo de Jesus, eu vou discipular. Eu vou me preocupar em conhecer mais a esse Deus. Eu vou me preocupar em conhecer mais o Pai por meio das Escrituras. Eu vou me preocupar em conhecer mais a vontade do Pai que está revelada nas Escrituras. E isso vai forjar a minha identidade. Então nós, e com isso é o caminho para o encerramento, então nós que já sabemos que somos criados por Deus, para cuidarmos e administrarmos o mundo,
temos um encontro com Jesus, e isso então fica muito mais claro, muito mais vivo, e percebemos que, junto com a nossa filiação, vem também a missão. Perceba, junto com a filiação, vem também a missão. E isso tem a ver com a identidade. Qual é a identidade de Jesus? A identidade de Jesus é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa também é. Porque quando eu estou em missão, e eu vou ser meio radical agora, presta atenção aqui, para de olhar para o tecladista. Rapaz bonito, bem apessoado, mas para de olhar para ele. Tá? Tem namorada não? Casado, pelo amor de Deus, para de olhar, o cara é casado. Até esqueci o que ia falar agora. Ah, lembrei. Junto com a filiação, presta atenção, junto com a filiação vem a missão. E quem está em missão não tem tempo para ter crise de identidade. Essa musiquinha ajuda a emocionar, cara. Esse padzinho onde o Espírito Santo habita. Estão percebendo, galera? Falando sério aqui. Quem está em missão não tem muito tempo para ter crise de identidade. Porque quem está em missão, ele vive de forma mais intencional. Ele pode ter crises, obviamente que alguém que está em missão pode ter depressão, pode ter ansiedade, claro. Mas crise de identidade, meu, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Não vejo propósito na minha vida. Isso começa a se diluir. Presta atenção nisso aqui. Até emprego chato começa a ganhar significado para quem se descobre em missão. Até o seu trabalho que você não curte muito, mas é o que você tem no momento para pagar os boletos, a faculdade, ou seja lá o que for, até isso passa a ter um sentido e se torna um propósito para algo maior. Porque quando eu estou em missão, a minha identidade, ela está fluindo, porque é para isso que eu fui chamado, para ser um filho em missão. Gente, o único filho verdadeiro de Deus, Ele colocou em missão, não vai colocar a gente que é adotado? E uma terceira pessoa acabou de bocejar ali agora, com isso eu caminho realmente para o final. Se o próprio filho dele, o unigênito, ele fez o primeiro missionário, não vai fazer eu e você? Porque essa é a identidade de Deus: Criador, Cuidador, Redentor, Glorificador. Ele não nos abandonou. Então que a gente venha perceber essa identidade que nós temos no nosso Criador, que não é só o nosso Criador, é o nosso Pai também, é também o nosso sustentador. Por isso a gente não precisa ter crise de identidade, porque quem eu sou? Eu sou filho de Deus, amado pelo Pai, e eu estou em missão, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, criado para cuidar, criado para criar. Esse sou eu. Quem sou eu? Eu sou um missionário. Eu sou um representante de Deus. E vou gastar a minha vida com isso. Então essa crise, tira. Próxima. Essa passa. Por quê? Porque eu sou um missionário. Porque eu estou em missão. Porque eu não sou um filho de Deus vagabundo encostado na igreja esperando as bênçãos de Deus chegar no meu colo. Não. Eu sou um missionário. E quero ser como o meu irmão mais velho. É isso. Então a minha identidade, ela está revelada na Bíblia. A minha identidade é forjada na minha relação com Deus. A minha identidade, ela fica clara quando eu estou em missão. E aí não tem tempo para picuinha. Aí não tem tempo. Por quê? Porque eu estou em missão. Um amigo meu voltou da África, depois de passar 2 anos intensos de missão lá, ele foi passar um tempo com a família, e ele ficou horrorizado
com a igreja que o enviou, porque parece que ele não reconheceu, ele estava tão envolvido na missão na África, onde todo dia é milagre, onde todo dia é você cuidando das pessoas, e emergência, e dinheiro que entra na conta milagrosamente, e curas que acontecem, e de repente rebeldes, Islã, que você tem que sair correndo, e de repente várias crianças chegam de madrugada na sua casa, porque estão fugindo de uma aldeia, onde teve uma invasão. A coisa é tão intensa. Aí ele veio para o Brasil para dar uma descansada também, e tal, para rever a família, e aí ele viu a igreja discutindo sobre o data show que não arrumaram, sobre o vaso, sobre a cortina, e o irmão que falou do outro irmão, que não... Ele falou, quando é que eu volto para a África? Porque aqui o pessoal está discutindo a cor da toalha, o tamanho da bacia, mas os pés continuam sujos. Enquanto lá na África a gente está lavando os pés dos irmãos, como Jesus ensinou em João 13. E na igreja que me enviou, o pessoal está discutindo picuinha. Então, quando a gente está em missão, é isso, a gente não tem muito tempo para picuinha. Que o Senhor nos ajude a afirmarmos a nossa identidade nele. Que a nossa identidade não seja forjada pelas modas, pelos influencers, pelo nosso século, pelos filmes e séries que assistimos, porque isso nos influencia muito, pelas músicas que ouvimos, mas que a nossa principal influência seja a nossa vida com Deus, porque é essa identidade que conta, é essa identidade que me confere propósito, é essa identidade que me joga na missão e consequentemente tira um monte de grilo e picuinhas da minha cabeça. Que o Senhor nos ajude para a sua glória. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque Tu és o nosso Criador. Obrigado porque quando Tu nos criaste, colocaste em nós um desejo pelo divino. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos desejo por Ti. E obrigado, Senhor, porque Tu nos revelaste e se revelaste a nós por meio do Teu Filho Jesus. Obrigado por nos ter revelado Jesus Cristo, que nos mostra o caminho, que nos revela a vida. Muito obrigado por Jesus Cristo, Senhor, que nos acolhe nesse aprisco. Obrigado por esse bom pastor, obrigado por esse sumo sacerdote. Muito obrigado porque agora nós temos acesso a Ti. E por termos acesso a Ti, moldamos, ou melhor, somos moldados por Ti. E ao sermos moldados por Ti, na relação que nós temos contigo e com os nossos irmãos, permeados pela Tua palavra, podemos ter certeza de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Porque quando estamos em Ti, não há crise de identidade. Sabemos que somos filhos, que somos amados e que temos um propósito. E é claro que a gente vai descobrindo nuances, vamos descobrindo coisas novas na caminhada, vamos descobrindo propósito, até mesmo em emprego chato, mas é porque nós estamos em algo muito maior do que a nossa vida, que é a Tua missão na terra, para anunciar as grandezas do Senhor. Isso é maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado porque temos esperança em Ti, temos propósito em Ti, temos uma identidade que é firmada, temos uma identidade que é lapidada. Muito obrigado pelo acesso que nós temos a Ti em nome de Jesus. Muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs que me ajudam a se parecer mais contigo na caminhada. Aliás, eu jamais teria um relacionamento contigo, Deus, se não fossem os meus irmãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, aqueles irmãos e irmãs, ajuda, Deus, os jovens que estão passando por crise de identidade, que estão se perguntando sobre missão, propósito, sobre significado, sobre relevância. Em nome de Jesus, ajude esses jovens a descobrir a simplicidade de uma vida contigo. Ajuda, Senhor, esses jovens a descobrir a simplicidade de uma oração simples e de uma leitura básica da Bíblia, e de prestarem mais atenção no que é falado sobre o Senhor, porque nisso está a forja da nossa identidade.
muito obrigado, porque o teu Espírito Santo clama no nosso coração e nos ajuda para a glória do teu nome. Amém e amém.